Iniciando então aí a gravação, tá, gente? A nossa continuação da nossa matéria hoje são as multiplicações aí de matrizes, tá? Então nós vamos, eu vou ler um pouquinho e aí a gente vai fazer uns exemplos. A multiplicação de matrizes, ela corresponde ao produto entre duas matrizes. O número de linhas da matriz é definida pela letra M e o número de colunas pela letra N, como a gente já viu na aula anterior. Já as letras I e J representam os elementos presentes nas linhas e colunas, respectivamente. Então, aqui, ó, a matriz A, aqui onde eu tô passando o mouse, a matriz A é igual, ela é formada, né, por elementos A e J numa determinada matriz de ordem M por N, tá? Então, o nome da matriz vem aqui em letra maiúscula, os elementos são determinados pela letra minúscula aqui dessa mesma matriz, então é o Azinho aqui, I e J representam a linha e a coluna desse elemento. M e N representam o total de linhas e o total de colunas dessa matriz. Exemplo, A 3 por 3. A matriz A possui 3 linhas e 3 colunas, que é o caso aqui desse exemplo, tá? Uma observação importante, né? É importante ressaltar que na multiplicação de matrizes, a ordem dos elementos afeta o resultado final, ou seja, ela não é comutativa. A gente tem um termo na matemática, que é a ordem dos fatores não altera o produto, né? Que virou até um ditado popular, né? Que as pessoas falam como se servisse para tudo. E aqui está uma exceção, tá? A ordem dos fatores altera o produto, pode ser que nem seja possível realizar o produto se a gente alterar a ordem dos fatores. Então, o exercício de matriz, se ele estiver dizendo que é para você multiplicar a matriz A pela matriz B, você não pode inverter e fazer a B pela A. Ah, porque na matemática tanto faz. Nas multiplicações em álgebra, realmente, tanto faz a gente fazer 3 vezes 5 ou 5 vezes 3, vai dar no mesmo. Nas matrizes, não. Então, não pode. Tem que seguir exatamente o que está no enunciado, tá? A gente vai ver que existe uma regra para verificar se é possível ou não fazer a multiplicação. Vai ter casos que é possível fazer A vezes B e B vezes A nem é possível fazer, tá? Então, o resultado realmente não dá para garantir que será igual. Então, muito importante, antes de começar a multiplicação, nós precisamos verificar se é possível realizar essa multiplicação. Aí vamos ver como que a gente faz isso e nós vamos aos exemplos. Então, eu vou primeiro verificar se é possível multiplicar, tá? Aí depois, sendo possível, eu efetuo aí, eu resolvo a minha multiplicação e aí eu vou explicar as regrinhas. Então, vamos ao exercício. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, quando tiver uma multiplicação de matrizes, nós vamos verificar a ordem de cada uma dessas matrizes. Então, essa daqui, ó, ela tem 2 linhas por 3 colunas. Então, ela é uma 2 por 3. Já essa daqui tem 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. Então, ela é uma 3 por 2. Eu quero multiplicar uma 2 por 3 por uma 3 por 2, nessa ordem, tá, gente? Primeiro a 2 por 3 e depois a 3 por 2. É possível? Para verificar se é possível, esses dois aqui, ó, precisam ser iguais, tá? Então, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se esses números aqui são iguais, então é possível. Se eles fossem diferentes, eu já ia escrever que não dava para fazer a multiplicação, tá? E muito importante, esses dois últimos aqui, o primeiro e o último, né, os dois extremos, eles serão a minha matriz resultado. Ela terá essa ordem, tá? A matriz resultado. Ela será uma matriz 2 por 2. Então, ó, os meios aqui, ó, os dois elementos do meio, eles precisam ser iguais. Se eles são iguais, é possível resolver a multiplicação. Então, é possível, eu vou fazer a multiplicação. Aí, o resultado, a minha matriz resultado, será uma matriz cuja ordem são os extremos. Então, nesse caso aqui, vai ser uma matriz 2 por 2.
Tudo bem até aí, gente? Podemos ir para a resolução aí da multiplicação? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa. Sim, professora. Sim, tranquilo, então vamos lá. Bom, agora nós vamos para a multiplicação. Então, é uma regrinha nova, né? Eu havia comentado na outra aula que não é que é difícil, mas é a parte, acredito eu, que é a parte mais complicadinha aí das matrizes, tá? Eu sempre vou usar a ordem linha e coluna. Então, da primeira matriz aqui, ó, eu vou pensar sempre em linhas. E na segunda matriz, eu vou pensar em colunas, tá? Aí eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e vou multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Eu multiplico o primeiro elemento pelo primeiro, o segundo pelo segundo, o terceiro pelo terceiro e somo esses três resultados. Então, eu vou colocar aqui bem passo a passo, tá, gente? Então, vai ficar assim, ó. Uma vez o 3, mais 2 vezes o 5, mais... Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo. Uma vez o 3, mais 2 vezes o 5, mais o último aqui, ó, o menos 1 vezes o 7. Então, o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo, o terceiro vezes o terceiro. Depois que eu fizer essas três multiplicações, eu somo esses três valores e aí eu vou saber o resultado final aqui dessa conta, que é o primeiro elemento da minha matriz resultado. Lembrando que a minha matriz resultado é uma matriz 2 por 2, então ela tem essa cara aqui, ó. Tá? Ela vai ter essa aparência. Então, esse aqui é o primeiro elemento, ó. É o elemento A11. Eu relacionei a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz, tá? Agora, é uma distributiva isso daqui. Eu vou pegar essa primeira linha e eu vou fazer com essa segunda coluna, tá? Então, vai ficar uma vez, ó, o primeiro com o primeiro. Uma vez o menos 2... mais 2 vezes 1, então o segundo com o segundo, mais o menos 1 vezes o 4, o terceiro com o terceiro. Reparem que agora eu fiz a primeira linha da primeira matriz, tanto com a primeira linha, quanto com a segunda, tanto com a primeira coluna, perdão, quanto com a segunda coluna da matriz 2. Então, eu terminei minha distributiva. Se tivesse mais uma coluna aqui, eu faria com ela também, tá? Então, é a primeira linha com todas as colunas. Terminei? Vou para a linha de baixo. Então, agora aqui, ó, eu vou até trocar a cor. Eu vou pegar a segunda linha e vou fazer a mesma coisa com a primeira coluna, depois com a segunda coluna. Então, ó, segunda linha com a primeira coluna. Eu vou multiplicar cada elemento pelo seu correspondente. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Então, vai ficar 5 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 0 vezes 7. Terminei a primeira linha com a primeira coluna, aí eu vou fazer, terminei a segunda linha com a primeira coluna, eu vou fazer a segunda linha com a segunda coluna. Então, azul com azul aqui, ó, tá? Esse 5 com o menos 2, o 3 com o 1 e o 0 com o 4. Vou usar essa linha aqui que eu circulei em azul. Então, vai ficar o primeiro com o primeiro, o 5 com o menos 2, o segundo com o segundo, que é o 3 e o 1, e o último com o último, que é o 0 e o 4. A próxima etapa é fazer todas as multiplicações. Então, vamos colocar aqui. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. E aqui, menos 1 vezes 7, mais com menos dá menos. Menos 1 vezes 7, menos 7. Agora, eu vou para esse, ó. 1 vez o menos 2, menos 2. 2 vezes 1, 2. E menos 1 vezes 4, mais com menos dá menos. Menos 1 vezes 4, menos 4. Agora, eu vou pro de baixo. 5 vezes 3,
15. 3 vezes 5, 15. E 0 vezes 7, 0. 5 vezes menos 2, menos 10. 3 vezes 1, 3. E 0 vezes 4, 0. Agora, eu vou colocar aqui a resposta final. Então, a última conta que eu vou fazer é somar ou subtrair o que estiver pela ordem, tá? Então, ó, 3 mais 10, 13. Aí, 13 tira 7, vai dar 6. Menos 2 com mais 2 cancela, então aqui vai dar menos 4. 15 mais 0, 30. Menos 10 mais 3, menos 7. Menos 7 com 0, menos 7. É isso, gente. Olhem aí esse exemplo, vejam se vocês ficaram com dúvida em alguma passagem. Se quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Eu vou printar essa resolução e vou colocar lá no final dos slides, porque depois no final eu vou compartilhar com vocês esses slides aí para vocês terem esses exemplos na hora de resolver os exercícios, tá? Professora, a matriz de resultado sempre vai ser pelos números externos ali? Isso mesmo, sempre serão os extremos. Exatamente. Ok. Ah, eu coloquei 2 vezes o mesmo, acho que uma eu ia fazer só o... mostrar só se é possível ou não, e na outra resolver, eu já fiz tudo no mesmo slide, então eu vou deletar esse daqui. É isso mesmo, tem outro do B também. Então, vou pegar aqui o exemplo B e vou fazer a mesma coisa. Então, não tem muita, assim, muita novidade, né, gente? Hoje o nosso tópico aqui na verdade, são dois detalhes, né, sobre a multiplicação de matrizes. Primeiro, verificar a possibilidade de fazer a multiplicação. Verificada essa possibilidade, então a resposta é positiva, eu posso fazer? Então, como que eu vou fazer? Aí você tem que multiplicar sempre linha por coluna, distribuindo todas as linhas com todas as colunas, tá? Então, vamos fazer essa daqui, ó. Aqui no exemplo B, eu tenho a primeira matriz. 1, 2, 3 linhas por 2 colunas. E depois aqui, a segunda matriz, 1, 2 linhas por 1, 2, 3 colunas. Então, olha só, nessa ordem, eu tenho uma multiplicação de uma matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 3. Então, esses dois aqui, ó, são iguais, tá? Então, eu posso calcular. E esse aqui será a minha matriz resultado. Ou seja, a minha matriz resultado, ela vai ter essa cara aqui, ó, tá? A1, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Então, ela vai ter 9 elementos. Lembrando que na primeira matriz, eu penso sempre em linhas, tá? Então, a primeira matriz eu vou separar em linhas. A segunda matriz eu vou separar em colunas, tá? Sempre. Aí eu vou fazer a primeira linha com a primeira coluna. Como que eu monto aqui essa conta? Eu vou fazer sempre a multiplicação de cada elemento pelo seu correspondente. Então, eu vou fazer o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Vai chegar uma hora que vocês vão fazer sem dar esse passo de escrever essa multiplicação, tá, gente? Porque vocês poderiam fazer aqui, ó, 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 5, menos 10. Então, 3 menos 10, menos 7. E vai chegar direto no resultado. Daqui a pouco, isso vai acontecer
naturalmente, tá? Mas agora eu vou fazer passo a passo para ficar registrado também o exemplo. Então, vai fazer 3 vezes 1. 3 vezes 1, soma com menos 2 vezes 5. Então, essa foi a primeira linha com a primeira coluna. Depois tem que fazer a primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 2, dá um espacinho ali, né? E soma com menos 2 vezes 3. E por último, aqui, ó, montando a primeira linha da nossa matriz resultado, eu tenho a primeira linha com a terceira coluna. Então, 3 vezes o menos 1 e menos 2 vezes o zero. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 3, dá um espacinho também. 3 vezes o menos 1, soma com o menos 2 vezes zero. Agora, eu vou para a segunda linha. A segunda linha eu vou fazer aqui, ó. O 5 e o 1 com a primeira coluna, depois com a segunda e por último com a terceira, para montar a minha segunda linha aqui. Então, eu coloquei as flechinhas aqui em azul, vou fazer em azul. Lembrando, primeira linha com a primeira coluna, multiplica o primeiro elemento com o primeiro elemento, o segundo com o segundo. Então, é 5 vezes 1 e 1 vezes 5. 5 vezes 1 e 1 vezes 5. Depois, a primeira linha com a segunda coluna. 5 com o 2 e 1 com o 3. 5 vezes 2 e 1 vezes o 3. E depois, por último, aqui na linha 2, ó, segunda linha com a terceira coluna. O 5 eu vou multiplicar pelo menos 1 e o 1 eu vou multiplicar por 0. 5 com o menos 1 e o 1 com o 0. Aí agora eu vou pegar outra cor aqui, ó. E vou fazer essa última linha com a primeira coluna, depois com a segunda e depois com a terceira. Então, percebam que a gente faz todas as linhas com todas as colunas, sempre, tá, gente? É uma distributiva. Vou pegar aqui, ó, a primeira linha, a terceira linha, perdão, com a primeira coluna. Então, o 7 vai multiplicar o 1 e o 4 vai multiplicar o 5. 7 vezes 1, 4 vezes 5. Agora, ó, última linha da primeira matriz com a segunda coluna. Linha 3, coluna 2. 7 com o 2, 4 com o 3. 7 com o 2 e o 4 multiplica o 3. Agora, última linha com a última coluna. O 7 multiplica o menos 1, 7 com menos 1, primeiro com primeiro, e o 4 multiplica o 0. Pronto. Agora eu montei aí os meus 9 elementos, tá? Aí agora eu vou fazer as multiplicações. Então, aqui vai dar 3 positivo, aqui vai dar menos 10. Aqui vai dar 6 positivo e aqui vai dar menos 6. Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 0. Agora eu vou para a linha 2. Fazendo só as multiplicações, tá? Ó, 5 e aqui também dá 5. Então, 5 mais 5. Aqui dá 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. Então, 10 mais 3. Última linha, 5. Última linha não. Segunda linha, terceira coluna, né? É a última multiplicação aqui da segunda linha. 5 vezes menos 1, menos 5. E 1 vezes 0, 0. Agora sim, vamos para a última linha. Então, aqui, ó. 7 vezes 1, 7. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 2, 14. 4 vezes 3, 12. 7 vezes menos 1, menos 7. E 4 vezes 0, 0. Agora, nós vamos para a nossa matriz resultado. Que aí a gente vai fazer soma, subtração, o que vier pela ordem, tá? Então, aqui vai dar menos 7. Aqui vai dar 0. 6 menos 6 dá 0. E menos 1 mais 0, menos 1.
Segunda linha, a linha azul aí. 10, 13 e menos 5. E a última linha, a linha verde, 27, 26 e menos 7. Então, vou printar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, falem aí, comentem, perguntem, que esse é o momento. Na primeira linha, é menos 3, não é? Deixa eu ver, Richard. Esse é desse exemplo ou é do anterior que você tá falando? Primeira linha, terceira coluna. Deixa eu ver. Primeira linha. Terceira coluna. Aqui, né? É isso? Menos 3. Eu coloquei menos 1, não sei por quê. Deixa eu arrumar. Ainda bem que tem alguém atento aí, né, gente? 3 vezes menos 1, então aqui é menos 3. E aqui também vai dar menos 3. Confiram aí, gente. Se tiver mais algum erro, pode falar que eu arrumo aqui, ó. Tá vendo? Comi uma bola aqui, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E não menos 1, né? Menos 3 mais 0, menos 3. Vamos conferir o resto? 3 menos 10. O resto eu acho que tá correto. Então, vamos arrumar lá, porque eu printei errado, né? Então, vamos printar o certo para pôr lá nos slides. Salvando. Muito obrigada. Aí a Letícia também percebeu, o Richard, olha, tá todo mundo. Gente, não vou dar uma de que, foi porque eu queria que vocês notassem. Não, não foi não, foi vacilo mesmo, tá? Chama vacilo, não chama. Não, porque tem umas 10 assim, às vezes a pessoa erra e fala assim: ai, gente, eu errei só pra ver se vocês estavam atentos. Mas não é não. Eu errei porque eu errei mesmo. Não errei pra ver se ninguém tava atento, não. Mas que bom que vocês estavam atentos, tá? Bom, gente, agora é isso. Deixa eu abrir aqui, porque assim, ó. Até nós temos mais conteúdo, né? Nós temos aí ainda determinantes, né? Que é o nosso próximo passo, e depois matriz inversa, tá? Para finalizar aí as matrizes. No entanto, eu preciso que vocês exercitem, que vocês tentem fazer isso aí que eu acabei de fazer, né? E verifiquem se bate o resultado, então se tá tudo ok, se tem alguma dúvida. Então, eu preciso que vocês façam esses exercícios aí. Eu coloquei aí o 34 e o 35, eles estão na página 85. Eu vou colocar como atividade, tá? Para vocês mandarem as fotos aqui, ó. Deixa eu ver aqui em qual que nós estávamos, né? Nós estávamos na atividade 2, acho que do segundo 30. Eu vou colocar como atividade 3. Isso, vou colocar aqui como atividade 3. Daqui a pouquinho eu posto aqui, tá? Eu já vou compartilhar com vocês. Deixa só eu escrever aqui. Então, atividade 3. Aí eu já coloco até o dia que dá para entregar, porque eu acho que a próxima ficou para o dia 11. Então, essa atividade 3 precisa ficar para uma semana à frente, tá? Então, eu vou colocar aqui, entregar lá nos arquivos até 18/6, tá? É isso. Aí, só que eu vou pôr também nas postagens de vocês.
Salvando. E vou compartilhar aqui. É isso, gente. Alguém tem mais alguma observação, alguma pergunta, quer comentar alguma coisa? Aí, mais umas 2 aulas, eu acho que a gente vai estar pronto para o Gustavo. Espera aí que eu já leio, Gustavo. Matriz, identidade, multiplicação de matrizes. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Porque essa segunda aula, então, sobre matrizes, é isso. Então, para quem for assistir, tem uma atividade, tá bom?